Boa noite. Eu venho aqui representando os Guarani lá, faço parte da coordenação da Comissão Guarani do Urupá, a nossa organização que compõe essas organizações de base, né, que fazem essa luta, né, nacional, onde a Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, né, tem uma atuação em um acampamento Terra Livre, que é anual, que é uma agenda dos povos indígenas, né, onde todos os anos a gente se reúne em Brasília, né, para nos articular e também fazer esse movimento de luta e resistência, né? Não existe um ano que não tenha grandes ataques, né, ao direito dos povos indígenas. E não existe um ano também, infelizmente, que nós não perdemos nossas lideranças, né? Então, para mim, o filme representa realmente aquilo que a gente vivencia, né, na nossa luta, porque existe toda uma forma, né, da gente se organizar para a luta, né? A gente tem desde a base, que é as aldeias, né, as PECOA, a comunidade, as lideranças, uma luta muito grande na base pela sobrevivência, né, pela proteção do nosso território, da nossa cultura. E aí você vê uma questão mais ampla de luta por um direito, né, por uma defesa do direito constitucional, que foi muitos anos de luta, né, de resistência, né, da ditadura, de todo esse período, para que em 88 o Estado brasileiro reconhecesse a sua dívida histórica com relação aos territórios e ao direito dos povos indígenas de continuarem existindo, né? Hoje eu sou jovem, tenho 28 anos, mas tive a honra, né, e a oportunidade de participar de momentos como esse que está retratado no filme, 2013, 2014, né, 2015, ao lado de Ailton Krenak, Sônia Guajajara, Raoni, né, que são lideranças que têm muitos anos de luta, mas que continuam com a mesma característica, né, de resistência, de fala, de humildade, de transmissão de conhecimento. Eu acho que isso é o que é mais valioso para nós que somos indígenas. Os nossos mestres, eles são pessoas como a gente. Eles nos ensinam, eles transmitem esse conhecimento e estão junto na luta com o jovem. Não há divisão do jovem, do velho, da mulher, do homem, está todo mundo junto. E isso é o que caracteriza o movimento indígena. É a diversidade dos povos, é a diferença, mas é o reconhecimento da dignidade coletiva dos povos indígenas, dos seus territórios e da sua forma de enxergar o universo. Então, falando da questão, né, do índio, do branco e do indígena, né, ainda hoje, essa é uma questão em que a sociedade não sabe ainda como classificar os povos originários. Se é índio, se é o selvagem, se é o bicho do mato, se é o canibal. Como é que fica essa questão? Eu acho que um momento, né, hoje é realmente de uma reeducação das pessoas. Eu acho que a sociedade brasileira ela tem que passar por um processo de reeducação, não porque os povos indígenas exigem isso, mas porque é disso que vai depender a existência das futuras gerações no nosso país. Hoje a gente está falando de aquecimento, das emissões, do desmatamento, do agronegócio, do agrotóxico, do assassinato dos direitos humanos, das pessoas que lutam por direitos humanos, do assassinato dos ambientalistas. A gente está falando de resistência e de que essa resistência está diminuindo. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo suas vidas. E isso não está se reproduzindo por quê?
Porque muitas vezes, espaços que deveriam se discutir isso com serenidade, com representantes realmente desses movimentos de luta, acaba não acontecendo. Ou seja, a gente que é Guarani aqui em São Paulo, a gente está enfrentando muitas lutas pela nossa demarcação. Eu não vou me estender muito, porque tem os demais companheiros para falar, mas o que mais chama a atenção é a quantidade de pessoas que não têm noção da realidade dos povos indígenas. E aí, eu, como liderança indígena, participando desses processos de luta, ver um documentário como esse, em que mostra muito da realidade, do que é vivido e sentido na pele pelos povos indígenas no Brasil, eu só tenho mesmo a agradecer a essas pessoas como o Rodrigo, que é uma pessoa que eu conheço, e que eu admiro a postura dele pela simplicidade dele. Porque a gente conhece algumas pessoas que são cineastas que, nossa, parece que é um deus. Você não pode tocar, você não pode falar, você olha, a pessoa olha pra você, e aí, sabe? E a gente não é assim. Indígena, liderança, os povos indígenas, e para mim o Rodrigo é um exemplo também de pessoa simples e humilde. Porque é isso. Eu acho que a essência das coisas tem que estar na humildade, na nossa capacidade de se reconhecer como pessoas, como seres humanos, independente do nosso conhecimento, independente da nossa sabedoria, da nossa cultura, da nossa crença, mas conviver dentro da casa que a gente vive. Porque o Brasil, essa terra, esse território, é mega diverso, vários povos, mas a gente tem que passar por esse caminho que se diz democrático, de visões políticas diferentes, de classes sociais diferentes, e na verdade está todo mundo no mesmo lugar, está todo mundo vivenciando a mesma experiência negativa do que é a destruição desse modelo de progresso desse país. Então a gente tem que fazer uma reflexão e uma reeducação pessoal. Nós, povos indígenas, também estamos fazendo isso. Não é fácil você vir de uma cultura de massacre, onde os Juruá sempre oprimiram, enganaram, massacraram, expulsaram, violaram os direitos, exterminaram, em nome dessa justiça, que é a justiça do Juruá, e hoje a gente considerar igual o Juruá, mas a gente considera, dentro das nossas diferenças, a igualdade como ser humano e do território em comum. Porque para nós, Guarani, a nossa forma tradicional de vida e de enxergar o universo não é ver a terra como algo que tem um valor, que tenha um preço, né? Mas o valor que ela representa para a gente está acima de qualquer outro. Porque os Guarani pertencem à terra, não a terra pertence a gente. A gente anda sobre a terra, não a terra anda no nosso bolso, no banco, como dinheiro. Isso é diferente. Então essa visão e essa consciência diferente de enxergar o mundo e o universo, ela precisa ser reproduzida. Porque hoje a sociedade brasileira reconhece muito pouco da sua herança, do seu patrimônio genético, do seu patrimônio histórico, cultural, que é a herança dos povos indígenas. A alimentação, mandioca, o milho. Então, parece coisa simples, parece o beabá da consciência indigenista, mas muitas vezes as próprias pessoas que conhecem acabam perdendo também isso. E a gente tem que colocar na prática, a gente não pode só falar. Colocar na prática é o quê? É defender. É defender e também tentar viver do máximo possível que a gente conseguir distante desse modelo de vida. Por isso que nós estamos lutando pela nossa demarcação no Jaraguá.
Porque quando demarcaram a nossa terra era 1,7 hectare e não tinha como a gente manter nossa cultura. Porque era um modelo de demarcação já visando o indígena deixar de ter a sua cultura. E naquele pedacinho de terra, a gente planta nossa semente. A gente tem lá um trabalho todo voltado para a proteção desse conhecimento. Aquele pedaço de Mata Atlântica, porque hoje em São Paulo a Mata Atlântica já foi substituída pelo eucalipto, a monocultura do eucalipto. E ainda hoje em São Paulo, o governo do estado de São Paulo coloca à venda o pouco de Mata Atlântica que existe, 25 parques privatizados sendo entregue na mão da iniciativa privada durante 30 anos. 5 terras indígenas, terras quilombolas no Vale do Ribeira, caiçaras da Ilha do Cardoso, comunidades de agricultura tradicional e familiar do Vale do Ribeira, ou seja, as comunidades indígenas, os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos da terra, os povos da floresta, representam a última esperança para a humanidade nesse planeta. Porque quem está em São Paulo, vivendo, tendo do bom e do melhor, do ar-condicionado para condicionar o ar quando está frio, e para esfriar quando está calor, esses povos estão perdendo as suas vidas. Esses povos estão perdendo o seu direito. E a gente pode sim fazer algo diferente. E é nisso que eu estou acreditando. Em expandir o conhecimento que eu tenho, que eu aprendi com o meu povo, com a minha cultura, e mostrar para as pessoas que é possível a gente enxergar as coisas de outra forma. Então, para mim hoje, é muito... dá uma esperança muito grande estar articulado com esses movimentos. Porque a gente vê realmente que eles também estão perdendo as vidas deles. E essas pessoas são os Juruá, são aqueles que não são indígenas, mas que vivem com muito conhecimento indígena, têm orgulho disso, e cultivam isso, e querem reproduzir isso. E esse grande capital, esse Estado, esse poder constituído, tenta todos os dias no Congresso Nacional, ou em São Paulo, na Assembleia Legislativa, dos deputados, inclusive deputados de partidos que se dizem ambientalistas, que votaram a favor da concessão dos parques. Então é esse tipo de política que a gente está enfrentando. É esse tipo de poder que a gente está enfrentando. A gente que é indígena é minoria. Mas se as pessoas começarem a reconhecer o seu patrimônio genético e de herança da alimentação, da cultura, da história, da memória, com certeza essa situação vai mudar e os povos indígenas e a sociedade como um todo vão conseguir apresentar um modelo diferente de vida, que não é esse que está posto com desmatamento e acabar com o bioma da Mata Atlântica, que já está se acabando, e agora vai ser um golpe quase que final, né, com essa concessão dos parques, e em nome desse progresso destruir tudo que nos pertence, não aos Guarani, mas todos os seres humanos que vivem aqui. Aí ele tem.